Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Vídeo Santos de quarta-feira, eu acho. Acabou de chegar o meu Playstation, estou muito feliz. Daqui a pouco, a quem quiser, se eu conseguir comprar o Fifinho, eu até passo minha PSN pra gente fazer uns desafios aí de assinantes, de inscritos, né? Comigo, caso queiram. Mas antes disso, eu tenho que comentar da situação de Lucas Veríssimo, que vocês devem estar acompanhando, porque nos últimos 3 dias tivemos 3 notícias diferentes. Eu vou citá-las e, claro, analisar, que é o que a gente faz aqui no canal. Primeiro no UOL. Santos avança e vê renovação de Lucas Veríssimo encaminhada, o que seria o nosso sonho. Aí no dia seguinte, Globo Esporte, Atlético Mineiro aumenta o valor da proposta por Lucas Veríssimo no Santos. E aí nesta quarta, na Gazeta, Alexandre Matos, dirigente do Galo, esfria interesse do Atlético Mineiro e Lucas Veríssimo. Vamos por partes então. A notícia da possível renovação, claro que uma negociação deve ser feita via Skype, via, sei lá, FaceTime, porque o Veríssimo não pode ir ao Santos, tal como nossos dirigentes. Mas a notícia é de que o Santos fez proposta ao Veríssimo e vê a ideia da renovação como encaminhada por ambas as partes. O clube já negociava um aumento salarial e extensão do vínculo do atleta desde o início do segundo semestre do ano passado, quando Paulo Autuori ainda comandava as negociações, escreve o UOL. O atual vínculo do Veríssimo vai até 2022. O salário de Lucas Veríssimo fica pouco abaixo dos R$ 200 mil por mês, e o Santos reconhece que, sendo um dos principais jogadores do elenco, verdade, o zagueiro faz por merecer uma valorização. Uma curiosidade na matéria do UOL é que cita que a renovação do Soteldo no começo do ano não incomodou, que é uma palavra forte, mas pensem num sinônimo mais brando. Ligou um sinal no Veríssimo de que ele talvez não estivesse sendo tão valorizado quanto alguém que chegou há menos tempo. E eu tô com ele nessa. Se você está valorizando o Soteldo, que está há um ano e pouco no Santos, você precisa valorizar sim o Veríssimo. Ainda mais quando temos um presidente que fala constantemente que deseja vendê-lo, que é um absurdo. Você pode querer vendê-lo, você não precisa ficar falando, né? Colocando o cara no mercado assim. É um cara que veio da base, está aí no time profissional há 5, 6 anos, enfim. É muito tempo. Ele, pra mim, eu sempre falo isso, é o nosso melhor jogador de linha, então eu entendo valorização. No meio do futebol, claro que se eu ganhasse 200 mil por mês, eu não estava pedindo valorização, eu estava dando graças a Deus, ajoelhando todo dia para rezar pro céu. No mundo do futebol é outra história, a gente tem que ter sempre esse parâmetro na cabeça. É muito dinheiro, mas eu vou fazer o quê? Aí, o Globo Esporte deu notícia de que o Galo está atrás do Veríssimo. Que, claro, seria um pedido do Sampaoli. O que, assim, vocês podem falar, mas o Sampaoli quer todo mundo. Gente, o Sampaoli conhece os caras, né? Ele sabe que o Veríssimo é bom, ele sabe que o Soteldo é bom, sabe que o Sanches é bom. A gente tem bons jogadores aqui, sabe que o Marinho é bom. Normal que o próximo time dele, ele queira jogadores que ele conhece. O Veríssimo, claro, é um deles. Inclusive seria o meu primeiro, tal como aparentemente é o caso dele. O Galo teria feito uma proposta de 4 milhões de euros pelo Veríssimo, o que dá uns 26 milhões na minha conta, 25, e teria aumentado para 5 milhões de euros, o que dá 28,35. Aqui já com a conta Globoesporte.com fez 28,35 milhões de reais. O que parece muito, mas o sonho do Santos sempre foi vender por mais do que isso para a Europa, o que eu acho possível. Claro que o meu desejo é que ele fique, eu quero ter o Veríssimo aqui, que é fácil, o nosso melhor zagueiro e nosso melhor jogador de linha. Sempre repito isso porque o pessoal às vezes fala, tem que vender mesmo. Vende o cara e a gente fica com quem, né? Eu acho que dá para você tirar mais na Europa, apesar do meu desejo ser de não venda, ainda mais para o mercado interno, porque você reforça um concorrente em Copa do Brasil, em Brasileiro, uma futura Libertadores, vai saber. Reforçar concorrente direto com o seu melhor jogador é um erro, por mais que o dinheiro seja bom. Se você pode arranjar mais, fora do país, ou se você pode mantê-lo, eu prefiro tais opções. Por fim, de qualquer maneira, o Alexandre Matos disse que a negociação esfriou, né? Ou que ele esfriou a negociação, dizendo que não é bem assim. Inclusive o presidente do Galo, o Sérgio Sete Câmara, que não é o piloto de Fórmula 1, afirmou que não tem a proposta. O Globo Esporte apurou que tem a proposta sim, então eu acredito. Mas o Galo soltou uma nota oficial dizendo que não tem. Gente, o Santos também solta a nota oficial, que o Pérez não disse uma coisa e disse outro exemplo. Tá? Nota oficial é só um posicionamento, o que não quer dizer que nos bastidores não estejam fazendo de forma diferente. O Matos falou a Fox Sports o seguinte: foi logo na minha chegada, fizemos o correto, mas as coisas não caminharam, a proposta para o Veríssimo. O presidente do Santos falou que era inegociável, mas agora vamos pensar em outra situação. Vamos deixar a poeira baixar para ver o que vamos conseguir de forma criativa. Tudo bem, colocou assim, deu uma esfriada, mas eu acho que não quer dizer muita coisa na verdade. Acho que é um indício de negociação nos bastidores que ele não quer externar, o que é o jeito correto de se negociar, sem dúvida alguma. A questão é a seguinte: existe a proposta.
eu não venderia por essa quantidade. Se aumenta para 7, 8, a gente já começa a pensar. Porque é um valor, ainda mais com a saída do Aguilar, que nos permite pensar em contratar um outro zagueiro. O que seria necessário, porque a gente não tem no elenco gente para substituir Gustavo Henrique, Aguilar, mais o Veríssimo, o coitado do Luan Pérez e o coitado do Luiz Felipe não vão dar conta sem reserva. Os meninos da base vão ser jogados na fogueira. Tem um ponto que eu não queria trazer, mas eu sou obrigado a trazer. Teremos futebol em 2020? Não sei. Então, de repente, a venda do Veríssimo agora faz parte de um planejamento para 2021. A gente pode pensar nisso. Fortalecer os da base, seja o Wagner Leonardo, o Alex, que não é base, mas é sub-20, o Poroso, sei lá. Pode ser esse planejamento. Infelizmente, em algum momento desse ano, eu acho que a gente vai ter que pensar no futuro do ano que vem mesmo. Não sei se teremos futebol esse ano. Já disse que, inclusive, que eu aposto que não teremos. É um planejamento que eu não quero ter na cabeça agora, mas eu já jogo essa ideia para vocês que vocês pensem. Será que já não vale a pena, não valeria a pena vender por um pouco mais? Eu acho que esse valor ainda é baixo, mas por um pouco mais, já pensando em 2021, a Conmebol já disse que a Libertadores não volta tão cedo, talvez não volte esse ano. O Santos manteria a classificação ou seria uma nova classificação? Como é que funcionaria? A gente não sabe. Então eu acho muito cedo. Eu acho que essa negociação pelo Veríssimo vai continuar por um bom tempo, por mais que não vazem notícias daqui a, sei lá, semanas. Eu acho que ressurgirá em algum tempo sim, principalmente se o futebol não voltar. A gente fica de olho, fica na expectativa. Minha análise é, se é para vender, tem que ser para fora do país. Não dá para vender para o mercado interno. O que eu faria? Eu continuaria com o Veríssimo no elenco. É o nosso melhor jogador de linha e se a gente quer se permitir sonhar com alguma coisa, comprar para a Libertadores, um dia que ela voltasse, mesmo que seja no que vem, a gente precisa ter jogadores desse nível. Claro, só minha opinião. Eu espero de vocês nos comentários. Amanhã a gente volta com mais. Valeu!